Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, e Wilden Vieira da Silva. Antes de dar início, quero aqui dar uma boa noite especial aos vereadores e vereadoras mirins que estão hoje aqui assistindo a primeira sessão, onde dentro em breve estarão aqui atuando de fato como vereadores, trazendo suas preposições, as suas indicações, e a gente fica feliz de ver esse projeto, que era assim um grande sonho nosso, se tornando realidade. Agradecer mais uma vez aqui a Secretaria de Educação, na pessoa da Sandra, da Dedé, que aqui se faz presente, e dizer que para essa casa é motivo de muito orgulho e de muita alegria ver esses jovens e essas jovens, né, já entrando na vida política. Tomara que vocês consigam seguir em frente e possam dar muito orgulho ainda para a nossa cidade e para o nosso país. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 23ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 24 de 2015. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Zaldiro Freitas Baião. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere, privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Zaldiro Freitas Baião. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogue-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí tem se mostrado cauteloso na outorga desta honrosa comenda, sempre entendendo que tão significativa homenagem deve sempre privilegiar aqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à nossa comunidade. Zaldiro Freitas Baião é filho de Paulino Vaz Baião, falecido, e Maria Rita Cunha Baião, nascida em 18 de 9 de 1949, no distrito de Porto Velho do Cunha, no município do Carmo, estado do Rio de Janeiro. Divorciado, tem 2 filhos, Ulisses e Munique, ambos com formação superior, sendo que a filha é servidora concursada na Secretaria Municipal de Saúde. Estudou nos seguintes colégios: Escola de Fontes, na Light, Escola de Lages, na Light, Colégio Macedo Soares, em Volta Redonda, Colégio Roberto Silveira, Pinheiral, e a formação superior foi feita na Faculdade de Ciências Contábeis e bacharel em Direito, ambas da UBM. Aos 5 anos, saiu de Porto Velho e veio morar em Paracambi, onde seu pai foi trabalhar. Aos 6 anos, veio para Ribeirão das Lages, no município de Piraí, quando o pai foi trabalhar na Light. Fez curso no Senai de mecânico ajustador. Entrou na Light através de concurso aos 18 anos de idade, trabalhando por 30 anos até se aposentar. Foi professor
no município de Piraí, lecionando contabilidade nos colégios Roberto Silveira e Nilo Teixeira Campos, durante 20 anos. Trabalhou na Secretaria de Educação de Piraí durante 12 anos, de onde saiu para se aposentar. Acredito, assim, que a presente propositura vem expressar a vontade da comunidade do nosso município, fazendo inteira justiça a uma personalidade que tem demonstrado, pelas atitudes e relevantes serviços prestados ao nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável cidadão piraiense. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias. Requerimento. Anderson da Silva, vereador Reco Staccato, com assento nesta Casa Legislativa, com fulcro no artigo 97, quarto da Resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, com artigo 46, parágrafo 3º, e artigo 47 da Lei Orgânica do Município, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer licença a partir do dia 11 do corrente mês para ocupar cargo de secretário municipal de Cultura e Lazer. Na certeza de poder contar com vossa colaboração, aproveito o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Piraí, 9 de novembro de 2015, assina o vereador Anderson da Silva. Requerimento número 82 de 2015. Anderson da Silva, vereador Reco Staccato, com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa executiva, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à LAI de Serviços de Eletricidade S.A., pleiteando a viabilidade de aumentar a carga do transformador que atende o bairro Vista Alegre, neste primeiro distrito. Na referida localidade, há necessidade dos moradores interagirem entre si para usufruírem de um bem a que eles têm direito, a energia elétrica. Porém, se tal situação não se proceder, todos ficam sem energia, pois o atual transformador não atende à demanda e, quando sobrecarregado, desliga. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, assina o vereador Anderson da Silva. Que também nos apresenta o requerimento de número 83. Reco Staccato, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa executiva, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à LAI de Serviços de Eletricidade S.A., pleiteando manutenção na rede elétrica existente na rua João 23, no bairro Santa Teresa, no primeiro distrito deste município. A presente proposição visa proporcionar melhores condições de conforto e bem-estar aos moradores daquele bairro, pois qualquer vento é suficiente para deixá-los sem energia, inclusive nos períodos da chuva. A queda de energia é bem mais frequente, com isso, causando grande desconforto aos usuários daquela localidade. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, assina o vereador Anderson da Silva. Indicação número 217 de 2015. Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que sejam feitos reparos na rua Sebastião Dias Rocha, em Arrozal, terceiro distrito deste município. A rua acima citada encontra-se com vários buracos, ocasionando transtorno no tráfego de veículos, principalmente dos ônibus e dos caminhões. Por tais razões, esperamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, determinações para o atendimento a esta presente solicitação. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, assina o vereador Darley Gomes de Moraes. Indicação número 18 de 2015. Anderson da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente a colocação de freias asfálticas no bairro Sossego 2, neste primeiro distrito.
Com as recentes chuvas no nosso município, a rua acima citada está se tornando uma via pública intransitável, trazendo transtorno aos moradores, motoristas e pedestres, em virtude do acúmulo de lama, o que deixa a via também escorregadia, necessitando, portanto, da referida obra. Entendendo justificada a presente solicitação e aguardando de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, assino o vereador Enderson da Silva. Leitura dos pareceres técnicos e projeto de decreto legislativo número 23 de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Contas da Gestão Exercício 2014, Executivo Municipal. Pareceres. Tribunal de Contas do Estado. Divisão de Controle Interno. Divisão de Orçamento e Contabilidade. Legalidade e Competência. Recebemos para parecer as contas de gestão relativas ao exercício 2014 do atual prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, com parecer prévio favorável, determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sendo a conselheira relatora Mariana Montebello Willeman, conforme acima epigrafado. Estabelece o artigo 233 da Resolução 378, de 20 de 12 de 2002, competência a esta comissão, e no prazo fixado, apresentar ao plenário o seu pronunciamento acompanhado do projeto de decreto legislativo. Pois bem, prestar conta de atividade exercida em relação a bens e interesses alheios é decorrência natural da administração. Tratando-se de administrador público, esse dever se torna ainda maior, porque a gestão se refere aos bens, valores e interesses da coletividade. Lembra o professor Adair Nogueira Filho, assumindo o caráter de um bem público, isto é, de um encargo com a coletividade. Surge daí o dever de todo administrador público de prestar contas de sua gestão administrativa face à Constituição, legislação correlatada, e, neste sentido, é a orientação de nossos tribunais. A prestação das contas não se refere somente ao dinheiro público, à gestão financeira, mas a todos os atos administrativos de um governo. O exame prévio das contas é do TCRJ, conforme expressa o parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil. Verbes, artigo 31, parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município, ou dos conselheiros, ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Destarte também emana da Constituição Estadual, que dispõe o artigo 125, incisos 1 e 2, verbes. Artigo 125. Compete ao Tribunal de Contas do Estado, além de outras atribuições conferidas por lei, primeiro, dar parecer prévio sobre a prestação anual das contas da administração financeira dos municípios, elaborados em 60 dias, a contar da data do seu recebimento. Segundo, encaminhar à Câmara Municipal e ao prefeito o parecer sobre as contas e sugerir as medidas convenientes para a final apreciação da Câmara. Não nos parece pairar dúvidas quanto à competência do Tribunal de Contas do Estado em acompanhar e fiscalizar diretamente a execução do orçamento, bem como examinar e emitir parecer prévio às contas de gestão dos responsáveis pela administração pública, cabendo, ao final, o julgamento das referidas contas do chefe do Executivo pelo Poder Legislativo Municipal, por seus vereadores, frente à legislação pertinente. O parecer prévio favorável e a apreciação desta comissão, pertinente, legal e constitucional, que cabe ao Tribunal de Contas a incumbência de opinar previamente sobre as contas do Poder Executivo e que serão encaminhadas ao Poder Legislativo para julgamento. Esta determinação, como dissemos acima, vem ao encontro daquele mandamento constitucional, no sentido do controle externo que será exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio deste tribunal, procurando, assim, salvaguardar a soberania no julgamento das contas do Executivo. No que respeita aos municípios, essa competência está explicitada no próprio artigo 31 da Constituição.
Assim, respaldamos nosso entendimento sobre a prestação de conta da gestão referente ao exercício 2014, do senhor gestor Luiz Antônio da Silva Neves, plenamente demonstrado e de forma clara, além de doutrina, o parecer proferido pela conselheira relatora Mariana Montebello Willeman, no processo do Tribunal de Contas número 215.103/9/2015, das referidas contas acima mencionadas. Esta comissão, por conseguinte, entende o rigor no cumprimento da legislação que concerne a administração segura no gasto público, em respeito aos interesses da coletividade, no seu mais alto interesse público. Outro, sim, a divisão de orçamento e contabilidade e a coordenadoria de controle interno, fulcrado praticamente com base no parecer prévio, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, opinaram pela aprovação das contas do exercício 2014. Diante desta nova exposição e o minucioso parecer técnico favorável da Corte de Contas, ratificado pela Divisão de Orçamento e Contabilidade e da Coordenadoria de Controle Interno desta instituição, e precedendo as nossas conclusões, torna-se imperioso conhecer o controle e acompanhamento da execução orçamentária. E, sob este prisma, pautamos nosso entendimento, não apenas no exercício em exame, mas na evolução dos exercícios anteriores, onde o município evolui inquestionavelmente no crescimento da receita e a contrapartida, ou seja, cresce a demanda de prestação de serviços, reivindicações, o aperfeiçoamento e o atendimento eficiente às comunidades, o que notoriamente eleva a despesa. Em princípio, não acreditamos na mesma proporção da receita, mas o município demonstrou e comprovou o equilíbrio, sua capacidade de endividamento plenamente aceitável, ficando sem embargos, evidenciado os cuidados com o planejamento em seus programas e projetos, cujo objeto, indubitavelmente, é a melhor qualidade de vida para a nossa população, e destacado o crescimento em sua economia, emprego, geração de renda e a todos os serviços de responsabilidade do poder público, na gerência e aplicação dos recursos públicos. Conclusão. A responsabilidade na gestão dos recursos públicos pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E, diante deste conceito, em que o equilíbrio das contas públicas erige-se em dever dos administradores públicos e, para cumpri-lo cabalmente, além de sujeição à legalidade, o que abrange o exercício pressupõe-se alinhado à prudência. Os princípios constitucionais, por sua vez, mais do que norteiam o desiderato da lei, consistem mesmo na vontade maior que propicia o surgimento da própria norma, que lhes dá efetividade. Considerando como basilares os princípios em geral da legalidade, segundo o qual, em suma, é a lei do fundamento do agir, da legitimidade, que é o da própria moralidade, considerando, pois, que, além de estrita observância nos requisitos constitucionais e legais pertinentes, e considerando, por fim, o cumprimento dos princípios assinalados e do exame de todo o processo, a observância irrestrita e inconteste dos ditames da Constituição, legislação infraconstitucional e correlata. Concluímos, opinamos pela aprovação das contas da gestão, exercício 2014, do senhor prefeito Luiz Antônio da Silva Neves, postulando aos demais vereadores deste parlamento o acolhimento do nosso parecer, o que se fará inteira justiça. Vale acrescentar, por derradeiro, que está sendo apensado a este parecer o projeto de decreto legislativo relativo à aprovação das contas da gestão do exercício referenciado. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2015, Darley Gomes de Moraes, relator, Maria Hermínio da Silva Carvalho e o Wilden Vieira da Silva, presidente e vice-presidente da comissão. Projeto de decreto legislativo número 23 de 2015, ementa, aprova as contas da gestão do Executivo Municipal de Piraí do exercício de 2014. A Câmara Municipal de Piraí aprova e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de gestão do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2014, conforme parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
ratificado pela Divisão de Orçamento e Contabilidade e da Coordenadoria de Controle Interno, protocolado nesta repartição sob o número 976/2015 e consequente aprovação pelos senhores vereadores, com assento nesta Câmara, sendo responsável o senhor Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2015, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Wilden Vieira da Silva e Darley Gomes de Moraes assinam o projeto de decreto legislativo. Lê na íntegra aqui. Ofício número 5 de 2015. Conselho da Cidade do Município de Piraí. Ao excelentíssimo senhor presidente Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, prezado senhor, vimos pelo presente solicitar a sessão do Salão Nobre desta egrégia casa para a realização de reunião ordinária deste Conselho Municipal, a ser realizada no dia 12 de novembro, quinta-feira, às 14 horas. Solicitamos ainda que sejam disponibilizadas aparelhagem de som e de gravação com operador, assim como água para os participantes. Desde já agradecemos, renovando nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Rosane Pena, coordenadora executiva do Conselho Municipal da cidade. E, para finalizar, um relatório sobre a eleição na UMES. Na última sexta-feira, dia 6 de novembro, os estudantes secundaristas de Piraí se organizaram em um congresso de fundação da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a UMES. O presidente da comissão Pró-UMES, organizadora do congresso, o senhor Renan Gunner, passou nas 12 escolas de Piraí, que abrangiam o segundo segmento de ensino fundamental, todas as séries e fases do EJA, ensino de jovens e adultos, e de ensino médio nas modalidades regular e normalista. Além dessas escolas, cursos técnicos de capacitação e profissionalizantes também foram incluídos em todo o processo de organização deste congresso. A comissão organizadora dialogou com aproximadamente 1.600 estudantes secundaristas no município de Piraí. 4 chapas foram inscritas, sendo elas: chapa 1, CIEP 158. Não, chapa 1 do CIEP 158. Chapa 2, Rosa Carelli. Chapa 3, Insurgência Jovem. Chapa 4, Querer, Poder e Conseguir. A apuração dos votos. Isso que eu achei que 158 foi. Chapa 1, CIEP 158, 19 votos. Chapa 2, Rosa Carelli, 109 votos. Chapa 3, Insurgência Jovem, 436 votos. Qual escola? Insurgência Jovem. E chapa 4, Querer, Poder e Conseguir, 17 votos. Votos brancos ou inválidos, 6 votos. Com um total de 587 votos, o Congresso foi encerrado com a vitória da chapa 3, Insurgência Jovem, composta por estudantes de escolas de diversas localidades do município. Para os que não conhecem a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a UMES, ela é uma entidade legítima e reconhecida pelo Estado, e tem a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A chapa 3, Insurgência Jovem, foi empossada no mesmo dia pela mesa composta pelo prefeito Dr. Luiz Antônio, diretores e professores do Colégio Lúcio de Mendonça e do senhor Renan Gunner, presidente desta comissão organizadora. O primeiro objetivo declarado da UMES Piraí será a criação dos grêmios estudantis nas escolas de Piraí, além de uma série de outras propostas inclusas na sua resolução. A resolução, o estatuto e todas as demais informações sobre a UMES Piraí ou seu congresso de fundação podem ser encontradas em seu site oficial. É isso, presidente. Obrigado. Passaremos para a apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Charles Torres.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e internautas que nos assistem. Vamos tratar de assuntos aqui referentes aos temas abordados nessa casa hoje, dentre eles, principalmente, a educação. Há poucos dias eu tive a oportunidade de assistir a uma matéria. Aliás, é um tema que muito me interessa e sempre que posso procuro me aprofundar em algumas matérias a respeito, principalmente essas que são divulgadas pela mídia, pela TV, através de programas, né, gerados para nos mostrar a realidade do país e de outros países. E me chamou muito a atenção uma matéria a respeito da escola pública no Japão, onde é algo assim que realmente nos causa muita inveja pela estrutura física que eles recebem. Não vou discutir aqui o plano de trabalho, de educação que lá é aplicado, não me cabe, até porque eu não sou conhecedor do assunto. Mas a estrutura física que é oferecida ao aluno é algo assim espetacular. Desde o mobiliário, as instalações, os equipamentos que estão disponibilizados para que esses alunos possam se desenvolver ao longo do curso, é algo assim que realmente nos impressiona. E, em contrapartida, o que nós vimos e assistimos no Brasil, é essa vergonha, né, que acontece principalmente nos estados mais pobres do país, como já relatado aqui outras vezes, no estado nós vimos Sergipe, vimos Maranhão, matérias que foram mostradas nos programas Fantástico, Domingo Legal, e outros mais que vivem a mostrar e denunciar esses maus tratos, essa covardia para com os alunos, estudantes, os cidadãos do nosso país. Alunos são obrigados a percorrer quilômetros em carroças, em pau de arara, atravessar rios, canoas, andar quilômetros a pé, estradas de chão, para chegarem a uma escola, onde, na verdade, não poderíamos nem chamar de escola, porque se resume a um quadrado, uma tapera, onde ali se aglutinam as crianças e ali se aplica, então, a lição, a aula é dada da primeira à quinta série, como foi, eu me lembro a última matéria que vi, assim foi colocado, né, que os alunos que ali estavam eram alunos da primeira à quinta série, todos no mesmo espaço. Não há, nesses espaços, nesse local, por exemplo, um banheiro para que essas crianças possam usar. Não há um ventilador, não há água potável para se beber. O que é isso? Isso é mais um descaso, né, do nosso governo, dos nossos governos, que nunca deixaram, que nunca trataram o assunto com a seriedade que deveria ser tratado, e por isso nós passamos essa vergonha. Né? Nosso caso em Piraí é um pouco diferente, sabemos que nós tivemos aqui, ao longo dos últimos anos, investimentos que proporcionaram um ensino de qualidade melhor, né, com profissionais qualificados, bem intencionados, que buscaram oferecer um pouco mais aos nossos munícipes. Mas não é a realidade do nosso país, infelizmente. É um quadro muito triste. Parabéns ao amigo Renan pela organização, pelo trabalho que vem desenvolvendo junto aos jovens, buscando se organizar, fazer com que o jovem participe mais e ativamente do processo político, do processo social, desenvolvimento social do país. Eu acho que isso é de grande valia, grande importância. Eu não pude estar presente, teria ido com o maior prazer, mas, infelizmente, por motivos de trabalho, eu fiquei impedido de chegar a tempo para participar. Fica aqui o registro. Queria também parabenizar o nosso presidente, Júnior Rocha, que desde o início do seu mandato, até mesmo antes do seu mandato, quando ainda em campanha, em processo eleitoral, já se dispunha a criar nessa casa esse programa, que é do vereador Mirim, estabelecer, instituir junto a essa casa a participação desses jovens, que, na minha humilde opinião, muito contribuirá para o desenvolvimento dessa casa e da nossa sociedade. As crianças, nós sabemos, elas são muito sinceras, são muito objetivas, né? Elas se colocam de uma forma mais simples, mais direta, né? Sem muitos rodeios. E isso, com certeza, a gente, com o passar dos anos, vai perdendo. Né? A necessidade, às vezes, nos obriga a nos utilizarmos de algumas manhas e artimanhas para podermos sobreviver, principalmente no meio político. Então, parabéns, presidente. E que seja que nós vamos estar aqui torcendo e participando, ajudando para que seja um grande sucesso esse projeto.
Agora eu quero entrar num outro tema, também ligado à escola. Eu te recebi essa semana uma denúncia, na verdade duas, e vejo até que tem profissionais da área da saúde aqui, da educação, perdão, que poderão agir, interagir e dar as respostas que a sociedade está pedindo. A princípio, a informação que eu recebi é de que o transporte escolar não estaria acontecendo no Morro do Sossego 2. As crianças não estariam sendo apanhadas, buscadas no Morro do Sossego 2, no bairro Sossego 2. E eu acho que deve haver algum motivo para isso, mas eu penso que esse motivo deve ser superado para que essas crianças possam essas crianças não tenham que se deslocar de casa, debaixo de chuva, de sol quente, né, pisando na lama, porque não há calçamento no local, para poderem chegar às suas escolas. Né, nós estamos falando aqui de temas que envolvem a escola, a educação, e eu acho que eu não poderia deixar passar, né, em branco esse questionamento que eu venho recebendo já há uma semana, para que a gente possa, então, tomar as providências cabíveis e necessárias. Nosso amigo Lula está aqui presente, participando, tenho certeza absoluta do comprometimento que o mesmo tem para com a secretaria, assim como a secretária Sandra, não tenho dúvida disso, de que as atitudes necessárias serão tomadas para que se resolva o problema. A questão que eu queria colocar também, a gente recebeu aqui um jornalzinho, presidente, que chegou até a minha sala, sul do estado. Provavelmente todos os nossos colegas receberam também. E ele traz, sul do estado, o nome do jornal, ele traz uma matéria aqui sobre a obra da Beira Rio, que é uma obra que foi iniciada, na minha opinião, na minha visão, de forma irresponsável, por não haver recursos necessários para que a mesma fosse tocada do início ao fim, e ela continua paralisada e virou matéria, veio para o jornal. Aqueles que não tiverem, depois procurem, que o comércio deve estar distribuindo, penso eu, que deve ter recebido. Isso aqui é só mais um dos casos, dos descasos desse governo para conosco. Inicia-se uma obra num local onde há uma movimentação muito grande de veículos, de pedestres, que oferece risco iminente de vida, de morte. E paralisou-se, iniciou-se, paralisou-se, e nada se respondeu. Depois de que se é cobrado, depois que vai para os jornais, dão aqui uma desculpa esfarrapada que eu não vou nem ler. Eu sublinhei, mas não vou ler, para não perder muito meu tempo, nem o de vocês. A questão é, trata-se de irresponsabilidade. Não se inicia uma obra sem os recursos necessários para que ela possa ser concluída. E mais, não se oferece nenhuma condição de segurança para os que ali transitam, porque a área não foi isolada. Infelizmente, eu tenho muito pouco a elogiar desse governo. Tenho muito a criticar, sim, pela sua inoperância e ineficiência. E mais, vamos retomar aqui mais uma vez para refrescar a memória desse governo. As demais obras paralisadas. A obra da Ponte das Laranjeiras, da escola da Ponte das Laranjeiras. A obra da quadra de Rosa Machado. A creche em Arrozal. Fizeram a recuperação, levaram 3 anos para fazer a recuperação da passarela do asilo e publicaram isso como se fosse uma grande obra de engenharia do mundo moderno. Chega a ser ridículo. E aí se coloca um batalhão de pessoas na prefeitura, de funcionários para a prefeitura, para elogiarem, para estarem publicando isso. Eu quero parabenizar aqui o nosso amigo vereador Eco pela escolha do nome para a Secretaria de Cultura, vereador. Acho que Vossa Excelência é uma pessoa capaz, preparada, em condições de desenvolver um grande trabalho. E vai ficar aqui uma sugestão para início de trabalho. Fazer uma avaliação do quadro de funcionários hoje, contratados pela Secretaria ao longo desse mandato. Secretaria que saiu de uma receita de R$1 milhão para 5. E tem lá uma série de funcionários contratados que a gente precisa saber efetivamente quais são as funções que exercem e a real importância das mesmas. E acho que está aí o primeiro trabalho que Vossa Excelência, tenho certeza, vai desempenhar com rigor, com critério e vai trazer excelentes resultados para a Secretaria. Espero que em breve, né, nós possamos estar aqui tendo respostas do nobre colega. Muito obrigado.
Antes de chamar a próxima fala, só para corroborar com a fala do vereador Charles, em relação às obras paradas, a gente bem sabe que a escola da Ponte das Laranjeiras foi uma obra de recursos próprios. E dizia-se até então que o problema era a empresa. Pois bem, que não podia tirar a empresa. A empresa entregou a obra já há alguns meses. A pergunta é, por que não licitou o final da obra? Será que gastaram os recursos em outras coisas? Essa é a pergunta que não quer calar. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Antes de dar início aqui ao meu pronunciamento, eu quero agradecer a presença da minha mãe, Célia, da minha esposa, Grazi, que são duas mulheres que me emocionam quando falo delas, porque incondicionalmente me ajudam, estão sempre ao meu lado, e isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Ter pessoas decentes, trabalhadoras, que o acompanham e fazem da sua vida uma coisa que é muito difícil hoje em dia, você ter caráter, decência e honestidade. Toda a minha história eu devo à minha mãezinha querida ali, Célia. Muito obrigado, mãe, por tudo. Senhoras e senhores, hoje é um dia em que ficará marcado em minha vida e também na história do nosso município. Primeiramente, quero agradecer a cada um dos senhores vereadores e aos funcionários desta casa pelo carinho e respeito que sempre me dispensaram. Em muitos momentos de dificuldades, tive atenção, fui aconselhado e compreendido em minhas ações. Muito obrigado, Júnior Rocha, Flávio Banana, Junão, Darley, Alzimiro, Russo, Charles, Prico, Mário e Ladeira, por todos os momentos que passamos juntos. No dia 5 de novembro, exatamente no Dia da Cultura, recebi o convite do prefeito Luiz Antônio da Silva Neves para assumir a Secretaria de Cultura e Lazer. Agradeço o convite, ressaltando que minha aceitação está diretamente ligada ao bom comportamento do governo em relação ao caráter honesto e responsável com os recursos públicos. É bem verdade que temos muito a fazer, porém, mesmo diante da queda de receita, os salários estão em dia, os serviços essenciais também estão sendo executados. Em relação à honestidade do governo, acredito não haver dúvidas. Sempre agi com transparência e independência no que diz respeito às cobranças que fiz ao Executivo. Em função da postura séria que adotei desde o início do mandato, acredito ter chamado a atenção positivamente. O convite demonstra que, quando cobramos com responsabilidade, coerência e educação, o vínculo permanece. Mesmo com o quadro de instabilidade e escassez de recursos financeiros, a União, Estados, municípios estão passando, aceitei o desafio, pois o homem público que luta pelo bem comum deve sempre estar pronto a ajudar, mesmo quando as circunstâncias estiverem desfavoráveis. Acredito também que a vivência cultural adquirida ao longo da minha vida ajudou o prefeito em sua decisão. Já passei por dificuldades que só Deus sabe, mas que todos imaginam. Isso porque viver da arte no Brasil é um ato heróico. Porém, nunca desisti, pois Deus sempre esteve no controle de tudo. Parabenizo ao secretário de Cultura, Charles Freitas Rodrigues, e também a toda a equipe da secretaria, que tem trabalhado duramente para manter a qualidade dos serviços, mesmo com bem poucos recursos. Dentre outros pontos positivos realizados pelo secretário Charles e sua equipe, destaco o bom trabalho de descentralização dos pontos de cultura e o diálogo com os atores culturais da nossa cidade. Darei atenção redobrada a esses pontos, por acreditar ser de grande importância. Finalizo agradecendo ao prefeito Luiz Antônio da Silva Neves por me conceder esta oportunidade.
e também a cada pessoa que me encoraja, motiva e acredita em mim, sobretudo a Deus, que cuida de todos nós incondicionalmente. Bom, todas as pessoas que conhecem o vereador Eco sabem que o fato de eu ter vencido as eleições se deve ao trabalho cultural que eu faço na cidade há 20 anos. Eu tenho, hoje, 186 alunos que são bolsistas lá na minha escola. É uma satisfação muito grande quando encontro com cada pai que me agradece. Muito obrigado por você estar ajudando o meu filho, está fazendo a diferença na vida dele. Por vezes, ele poderia estar na rua, poderia estar mal acompanhado, mas ele está lá com você na sua escola. É bem verdade que, quando eu comecei, eu não tinha essa condição toda. Mas desde o início, sempre destinei 30% das vagas do meu curso a crianças que não têm condições de pagar. E muitas pessoas ficaram admiradas quando eu venci as eleições. Nossa, como pode? Ele venceu as eleições. Mas como? Por acreditar que eu não tinha tamanha expressão. Porque nunca fiz divulgação e nunca fiz marketing em cima das ajudas que sempre concedia a essas crianças. Porém, hoje é um dia especial, que eu tenho sim que falar da minha história, tenho sim que deixar registrado que as coisas não acontecem por acaso. Existem duas maneiras de vencer uma eleição. E não tem ninguém inocente aqui, nós sabemos. Uma é comprando voto, pegando os fracos na sua maior deficiência, na sua fome, na sua casa que está com o telhado descoberto, está com o telhado quebrado, no seu pneu do carro que está furado e não tem condições de consertar, enfim, aquela mensalidade da escola do seu filho que está atrasado e você não tem de onde arrancar, aí chegam os abutres, aqueles que são oportunistas e fazem desse momento o momento para poder galgar degraus, sobretudo na política. Eu, particularmente, agradeço muito a Deus. Espero um dia sair da política limpo da forma que entrei. Espero um dia sair da política e olhar para os olhos da minha mãe e agradecê-la, dizer: mãe, muito obrigado pela educação que a senhora me deu. O fato de eu estar aqui hoje não é uma mera coincidência. E dizer, particularmente, da minha família, é muito cômodo. Talvez a minha família vá mesmo me apoiar, porque mãe, que é mãe de verdade, pai que é pai, mesmo quando o filho vacila, está lá de mãos dadas, está de braços dados. Agora, ter o reconhecimento de 414 pessoas da nossa sociedade em função de uma eleição limpa, isso para mim tem um valor incalculável. E é bem verdade que encontrei muitas outras pessoas no período da eleição que disseram: olha, Eco, eu só não vou votar em você porque eu tenho o meu tio que está candidato. Outros disseram: não, é o meu pai, mas você tem sim condições hoje de ser um bom vereador e lutar pelas causas e pelo bem comum. E foi o que eu fiz até hoje nessa casa. E hoje a palavra está aberta a qualquer um dos senhores que queira contestar a minha estada aqui, o meu comportamento como vereador. Esse comportamento será refletido lá na Secretaria Municipal de Cultura. Para encerrar a minha fala, eu gostaria de fazer uma meia-culpa aqui com os vereadores. Na realidade, esse pronunciamento não seria hoje. Hoje, a programação era eu me reunir com os senhores para poder dar a notícia. Mas foi orientado pelo nosso procurador. Obrigado, Nena. Quando procurei hoje e disse que faria uma reunião com os vereadores para dar a notícia, e ele me orientou e disse: olha, vereador, amanhã teremos votação das contas do Executivo. E, nesse caso, não poderíamos fazer, então, dessa forma. O senhor tem que fazer hoje. Então, peço aqui desculpas aos senhores que, porventura, tenham se sentido pegos de surpresa, mas não foi essa a intenção. E, mais uma vez, obrigado a todos os amigos que sempre me apoiaram, e eu peço a Deus que continue me dando forças, me dando inteligência, e que todos os funcionários lá da Secretaria de Cultura, eu possa ser com eles longânimo, perseverante, junto, e colocar a mão na massa. Porque quem trabalha, Deus ampara. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu vim a essa tribuna para parabenizar meu companheiro Eco Staccato e também ao prefeito. Eu sinto a nossa perda num companheiro igual o Eco, que sempre somou aqui dentro, mas tenho certeza que ele vai ocupar uma cadeira que vai poder fazer melhor para esse município. Acredito em Vossa Excelência e você é merecedor de tudo isso aí. E pode contar com seu amigo aqui, que gosto muito de você, aprendi a gostar de você. E convivendo, eu vi o quanto Vossa Excelência é sério, quanto Vossa Excelência lutou pela sua vida toda. Parabéns, você merece e pode ter certeza que você vai desenvolver um bom trabalho lá. Embora não podemos reclamar da secretaria, eu pelo menos não tenho nada a reclamar do secretário, mas tenho certeza que Vossa Excelência vai somar muito lá. Conte comigo, tudo de bom. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento 79 de 2015 do vereador Darley Gomes de Moraes, solicitando audiência com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o Pezão. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única requerimento 81 de 2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, solicitando à Nova Dutra a construção de uma passagem de nível em frente ao bairro Ribeirão das Lajes. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento do vereador Enderson da Silva, com fulcro no artigo 97, 4º da Resolução 378, de 20 de dezembro de 2002, com cópia no artigo 46, parágrafo 3º e artigo 47 da Lei Orgânica do Município, requerendo licença a partir do dia 11 do corrente mês para ocupar o cargo de secretário municipal de Cultura e Lazer. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres. Oi, amigos. Agora eu gostaria de comentar a respeito do projeto de lei encaminhado hoje para essa casa, onde eu indico meu nobre e querido amigo Isaldiro a receber a honraria desse município, que é o título de cidadão piraiense. O mesmo, integrado à nossa comunidade, à nossa sociedade, já há muitos anos, já se fazia merecedor e eu, felizmente, estou tendo a honra, o prazer de fazê-lo. Isaldiro, que é uma pessoa que quem o conhece, quem tem um contato, sabe da sua capacidade, da sua inteligência, do seu bom humor, dos serviços prestados a essa cidade, não só como funcionário da Light, mas também como professor, que foi formado em Ciências Contábeis, formado em Direito, muito contribuiu para a formação de muitos alunos nessa cidade. E também prestando seus serviços depois na Prefeitura, na Secretaria de Educação, durante um período, e consolidando assim, dessa forma, não só por esses fatos, mas também por ter aqui estabelecido, constituído família. Seus filhos são nossos amigos, convivem conosco no dia a dia e darão continuidade a essa prole que ele iniciou. Então fica aqui o meu pedido aos colegas que aprovem essa indicação para que nós possamos estar prestigiando esse grande cidadão piraiense. Queria comentar a respeito, nobre presidente Júnior Rocha, que são muitas as informações que nos chegam. E longe de querer fazer fofocas e me submeter a elas, eu falo as coisas com transparência, com clareza, e dessa forma elimino muito o mal que alguns gostam de implantar, principalmente através das redes sociais. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós providenciássemos, elaborássemos um requerimento solicitando ao Executivo informações quanto ao grande número de contratações que o mesmo vem fazendo através da Cruz Vermelha. Tem informações que esses números chegam a 200 funcionários.
E eu gostaria de saber o que onera essa folha, pelo que recebo também de informação, algo em torno de 25%. Se vivemos um momento de crise, se não podemos dar um aumento digno aos nossos cidadãos, aos nossos funcionários públicos, temos dinheiro para aparelhar o município? Temos dinheiro para contratar o número de pessoas que vimos contratando? Inclusive na Secretaria de Cultura? Então, presidente, eu penso que seria de bom ouvido que nós tivéssemos acesso a essas informações. Nós queremos fazer com que haja transparência e que o cidadão seja informado daquilo que acontece. Eu recebo diariamente pedidos de empregos, muitos pedidos de empregos. Algumas pessoas se rebelam, não acreditam que eu não possa dar um emprego. Eu vou sugerir a essas pessoas, senhor presidente, senhores colegas, vereadores, e quero deixar aqui aberto para que os internautas, a partir de então, façam o seguinte: procurem o prefeito e peçam a ele para que ele dê essas vagas, para que ele forneça condições para que essas pessoas possam se encaixar também, seja na Cruz Vermelha, seja qualquer secretaria do governo dele. Porque eu não tenho esses empregos para dar. Infelizmente, gostaria, mas não tenho. Peço, senhor presidente, que em caráter de urgência nós possamos apresentar isso já amanhã, para que essas explicações venham. Se são denúncias vazias, se é um fato, se é uma mentira, nós vamos apurar. Nós queremos saber quantas pessoas foram contratadas, para quais cargos e que valores estão sendo remunerados essas pessoas. Vamos saber. E vamos contar para o cidadão. E principalmente para aqueles que estão desesperados, muitos que não têm o dinheiro para botar comida dentro de casa e não têm acesso a esse espaço, que é um espaço utilizado para se fazer politicagem e não política. Fica aqui o registro e o pedido, senhor presidente. Queria também falar um pouco mais a respeito da questão da secretaria. Hoje o nosso nobre colega até brincou ali que nos surpreendeu. Eu falei, surpreendeu mesmo, porque ninguém tinha essa informação. Mas, de qualquer forma, vereador, eu acho que as coisas vão entrando no eixo, né? Com o passar dos anos, do tempo, as coisas vão se encaixando. E, de certa forma, o ex-secretário, o qual o senhor chamou aqui de Charles, que eu chamo de Barizon, até para não misturar as estações, o atual secretário vai finalmente, oficialmente, exercer a função que exerceu até aqui. Penso eu que ele estará atuando no gabinete, junto ao prefeito. Muitos aqui já brincaram, chamaram de Zé Disseu, por saber da sua participação efetiva dentro dessa atual administração. E assim sendo, efetivamente, ele estará, então, exercendo a função, oficialmente, que ele já exercia. O que não entendo bem, o que eu realmente não consigo entender bem, é essa fritura com o senhor Francisco Perota. O mesmo está sendo fritado já há algum tempo. E agora eu acho que essa coisa só se oficializa diante do fato. E aproveitando, falando ainda da falta de empregos, eu queria falar também sobre a questão do condomínio industrial de Piraí. 1 milhão de metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados, à margem da rodovia. 3 anos de governo se passaram e nós não conseguimos colocar esse condomínio para funcionar. Nós não conseguimos acertar, viabilizar, junto à Nova Dutra, a construção de uma caixa de aceleração e desaceleração. Nós não temos água, nós não temos energia. Que empresa vai se instalar num lugar desse? Nenhuma. Nós temos o governador do estado, nós temos o acesso e não conseguimos resolver. O país está em crise, mas algumas empresas estão se instalando. Aqui em Seropédica agora tem uma se instalando, vai gerar 600, 800 empregos diretos, embutidos. Conseguiram uma bela área, numa área de bom acesso. Nós temos essa área, nós temos o bom acesso, mas nós não conseguimos fazer a caixa de aceleração e desaceleração para trazermos novos postos de trabalho para essa cidade. E estamos vendo aí as pessoas implorando, pedindo, pelo amor de Deus, me dê um emprego. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu realmente tenho sido muito crítico, assim me posicionei, né, com muita transparência eu faço, até porque me vejo
na condição de fazê-lo por ter sido eleito para isso, para representar. Ainda que isso desagrade alguns. Não desagrada a maioria, não, desagrada alguns. A maioria não pode se manifestar por medo de retaliações, mas gosta. Gosta. Então, esses descasos que a gente vê, que a gente vem assistindo acontecer no Brasil, eles se refletem aqui também, porque nós não estamos vendo esforço, esmero, por parte de quem deveria, para se fazer uma gestão onde se deveria priorizar, ao invés da conversa fiada, ao invés dessas publicações, nos inúmeros meios criados por este governo para poder se... Salva aí, Getúlio. Salvou. Para poder fazer essa propaganda enganosa que é feita. Nós vamos de mal a pior. O problema não é só do governo federal, é sim. A receita caiu, a administração, as empresas estão falindo, estão quebrando. A empresa a qual eu sou gestor tinha 1.060 funcionários. Hoje tem 450. Em um ano. As empresas estão quebrando, as lojas estão fechando. E nós estamos assistindo a isso. Estamos sentados na praça, dando milho aos pombos. Estamos assistindo a um governo falido, morto, que é esse governo da Dilma. Foi eleita pelo presidente Lula porque o seu grau, a sua capacidade de envolvimento é muito grande. Ele conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem nele. E ele, então, com 80 e tantos % de aprovação, elegeu a Dilma incompetente, despreparada. Não adianta ir para as redes sociais depois para falarem de mim, para falarem bobagem. Despreparada. A pessoa não estava preparada para o cargo. Está lá na mão do seu Eduardo Cunha, está lá na mão do seu Renan Calheiros. Esses são os águias que tanto mal fazem a esse país. E estamos nós discutindo, cai ou não cai, cai ou não cai. Enquanto isso, nós estamos quebrando. A crise vai aumentar. A fome que o PT diz que curou, que salvou, que acabou no Brasil, está voltando. É a administração. Então temos que encarar as coisas com seriedade, fazer o nosso dever de casa. Aqui, infelizmente, o dever de casa não tem sido feito. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Antes do vereador falar, vamos lá, vereador. Só agradecer aqui a presença dos vereadores, das vereadoras mirins, aqui com a nossa amiga Dedé, da Secretaria de Educação, que precisarão, né, por conta do horário das crianças, estarem se retirando. Muito obrigado pela presença. A gente espera em breve vê-los atuando aqui. É um grande sonho que se realiza. Parabéns, obrigado pela presença de vocês. Que Deus os acompanhe até os seus lares. Senão vai te atrapalhar. A próxima sessão deles aqui dia 19, né? Quer dizer, na verdade a primeira sessão, né? Será aqui no dia 19. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Bom, aproveitar para poder fazer uma divulgação de algumas matérias, algumas proposições que eu fui autor e outras fui parceiro dos nobres vereadores. Eu fiquei muito feliz quando, depois de muito pesquisar, de muito batalhar, ir a instituições que cuidam dos animais em situação de rua e arrumar formas legais para que fosse feito um projeto de lei que coubesse na legislação. Enfim, eu estou aguardando a aprovação do projeto do Executivo, mas acredito que talvez amanhã, até pelo prazo, já esteja aqui, mas eu vou colocar de uma forma como uma vitória já dos animais em situação de rua. Esse projeto de lei dispõe sobre a instituição de programa para castração cirúrgica de cães e gatos por médico veterinário e dá outras providências. Ver as pessoas que lutam para cuidar dos animais em situação de rua, muitas delas, inclusive, tiram do seu próprio recurso,
financeiro, dos seus salários, porque quem ama o bicho ama incondicionalmente. Porque o animal, ele simplesmente não tem uma forma de convencer o homem, a não ser pela sua própria natureza. Então, quero dar os parabéns a todas as pessoas que cuidam dos animais em situação de rua, e eu, particularmente, estou muito feliz, porque tenho notícias que o programa já terá início daqui a alguns dias. Também participei, junto com o nobre vereador Júnior Rocha, do projeto de lei que dispõe sobre a contratação de músicos do nosso município, quando as apresentações são apresentações custeadas pelo município. Isso é muito importante, porque eu, como músico, já sofri muito isso na pele. As cidades que são maiores, elas já têm muitos músicos. Piraí hoje está crescendo nesse sentido. Mas ainda no âmbito profissional, está se desenvolvendo. Isso traz uma dificuldade, porque os músicos de fora vêm, participam das nossas festas, ganham o nosso dinheiro e gastam fora daqui. Então, quando estávamos voltando de um curso no Rio, falei com o vereador Júnior da questão dos músicos. Ele falou, poxa, a gente podia pensar em alguma coisa. A gente quebrou a cabeça durante alguns dias, buscando informações, e conseguimos. E hoje, a prova viva e contundente de que foi muito bom foi a quantidade de músicos da nossa cidade que participaram do Piraí Fest. Então, fico muito feliz por mais essa vitória também. Eu fui autor de uma lei junto com o meu nobre companheiro José Paulo e o Flávio Banana, que é a lei que veda o funcionamento dos equipamentos de som automotivos e equipamentos sonoros assemelhados nas vias, praças e demais logradouros públicos. Por quê? Porque o trabalhador, ele precisa que nós, que estamos aqui, nessa Casa de Leis, façamos por eles o que eles gostariam que existisse. Infelizmente, por muito tempo, as pessoas sofreram em nosso município. Hoje tem uma lei que ampara. Tem penalização prevista. Se houver reincidência, o carro pode ser apreendido. Mas antes, quando se ligava para a polícia, e não era falta de interesse da polícia, não. A polícia não podia fazer nada. Ela dizia, olha, não está cometendo um crime. Eu posso pedir para que abaixe ou desligue o som, mas eu não posso obrigar, porque não tem uma previsão legal para que eu os retire das vias, das praças, enfim. Com isso, muitas pessoas sem educação, mal abusadas, faziam um inferno nas noites de trabalhadores que, durante o dia, suaram a camisa para levar alimento para os seus filhos. Então, hoje, eu fico muito feliz, Russo e Flávio, por vocês terem sentado comigo e a gente ter discutido o projeto, e o projeto realmente ser um projeto de grande relevância. Eu fui autor também do projeto de lei que reconhece como entidade pública Cybermotos. Quando eu comecei, eu confesso que até tive alguns questionamentos quanto à aprovação, né, desse projeto para tornar o cyber utilidade pública. Mas eu não tinha dúvidas. Quem trabalha com cultura, quem gosta e quem vive e sabe as dificuldades, entende também como é difícil fazer algo sem ter o apoio do poder público. Eu sempre vi os colaboradores do Cyber fazendo os eventos em Piraí, eventos limpos, eventos bacanas, que divertem, que traz cultura para os nossos jovens, e eles queriam algo mais, simplesmente ser reconhecido como utilidade pública. Então, justifica-se a minha ação em função de tudo de bom que eles já fizeram por nosso município. Eu acredito que farão muito mais.
Sou autor também do projeto de lei que cria a Semana Municipal do motociclista no município de Piraí. Por quê? Porque chegava na época deles fazerem a festa, eles ficavam zonzos, porque eles tinham que ficar pesquisando se ia ter alguma festa do município para não chocar datas. Hoje, o evento deles faz parte do calendário municipal. Isso é muito importante e traz um respeito, né, para a instituição. Estou vendo ali um membro assíduo do Cyber, meu amigo Guto, balançando a cabeça feliz. Isso é fazer por nós mesmos, porque eu também me divirto muito lá nas festas. Também sou autor do projeto de lei que cria a semana Todos contra a Pedofilia. Por algumas vezes eu visitei o Conselho Tutelar. E Piraí, embora não pareça, tem um alto índice de abuso de menor ou de menores. É bem verdade que esse projeto de lei ele está ligado à prevenção. Uma vez que a criança foi abusada, não tem mais volta. Como é que você vai fazer para curar aquele trauma? Mas, quando a gente vê uma criança saindo de casa, sendo bem orientada pelos pais, ela vai saber sim se defender, mesmo sendo criança. Porque muitos abusos ocorrem no âmbito da inocência. Que a menina ou o menino chega em casa e fala: papai, fulano, fulana, titio ou titia, mexeu aqui, fez isso e fez aquilo. E a criança não sabe se isso é bom ou se é ruim. Então, esse programa ele está diretamente ligado a isso. Eu acredito que já no ano que vem nós teremos uma campanha bacana para contemplar esse conhecimento para os pais e orientação, para que as crianças saibam se defender. Bom, está encerrando ali o meu tempo. Fazer um agradecimento aqui aos meus assessores. Eu não estou vendo aqui o Renan, mas está a mãe dele ali, a Ângela, Ana Paula, Rafael. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Muita gente pode criticar o papel do assessor, mas se você não tiver uma pessoa séria ao seu lado, seu trabalho não rende. Se você não tiver um cara se você não tiver um amigo que te elogia e que te cobra também, não funciona. Eu sempre fui cobrado pelo Rafael, pelo Renan, e isso sempre fez a diferença. Quero agradecer também aqui aos meus companheiros de partido, Ladeira, que sempre foi um companheiro, bem como todos os outros vereadores também, mas em especial os vereadores do PTB, José Paulo, o Flávio e o presidente do partido ali, César Mackenzie, que brilhantemente, em muitos momentos de picos de alta tensão, teve coração aquecido, mas uma mente fria para conduzir todo o trâmite. Parabéns. E não poderia esquecer do meu amigo Rogério ali, que é outro incansável, que está sempre junto, sempre quando precisa de uma palavra amiga, ele está ali para poder ajudar. E no mais, deixo a todos o meu abraço. Obrigado, boa noite. Britânico. Foi britânico. Com a palavra, o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso... Oi. Posso fazer uso da palavra aqui, senhor presidente? Perfeitamente, fica à vontade. Só para parabenizar o meu colega Eco, que Deus ilumine sua próxima tarefa. Tenho certeza, excelência, que vai desempenhar um bom trabalho. Sabemos que um pouco tardio, mas vai fazer a diferença. Tenho certeza disso. Vossa Excelência conhece muito essa pasta. E não desmerecendo o outro secretário, mas eu acho que a pasta teria que ser realmente uma pessoa que tem conhecimento da cultura, do desenvolvimento no município, e Vossa Excelência tem essa habilidade. Parabéns e que Deus ilumine seus passos aí. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas.
Presidente, eu vou começar fazendo um lembrete aqui. Na hora da leitura do expediente, eu esqueci de colocar na pasta ali, acabei passando despercebido. Convidando os colegas vereadores e público presente para o seminário do PNAEC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que vai ser realizado no auditório do Ciantec no dia 13 de novembro, a partir das 8 horas. E durante o dia vão ter apresentações, palestras e oficinas itinerantes de diversas escolas do município. Também gostaria de parabenizar a comissão ProUmes pela organização, trazendo... Hoje a gente teve a demonstração aqui na sessão de tudo que a gente vem falando nesse período de 3 anos sobre democracia, sobre a participação responsável. E eu acho que quando começa essas crianças e adolescentes conviverem na política, a política verdadeira, a política por ideologia, eu acho que a gente tem chance no futuro de termos políticos realmente comprometidos com a população, com seriedade, tentar apagar os noticiários de televisão que só falam de corrupção, de desvios, porque o íntimo da política não é para isso. A política é para melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que quando começa tão cedo, a chance dessas pessoas virem com vícios naturais do ser humano, acho que diminui. Nessa fase, eu acredito que não tenha na cabeça corrupção, maldade, deslealdade. Então, assim, que tenhamos políticos no futuro, políticos mais honestos, mais dignos e que representem a população. Gostaria também de desejar ao nosso colega, que vai dar uma pequena pausa da Câmara, numa empreitada, porque o vereador, ainda mais de cidades pequenas como a nossa, ele foi eleito para um papel legislativo. Mas 90% da nossa vida de trabalho, do dia a dia, é de executivo. A gente é visto como membro do executivo e como se a gente tivesse poderes para tal. Eu acho que as grandes dificuldades do vereador é o desconhecimento da população. Então, Vossa Excelência tem a oportunidade de executar, de botar a mão na massa e conseguir mudar, dando a sua trilha de sucesso numa nova empreitada. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de parabenizar o secretário Charles, uma pessoa que eu não conhecia, que eu criei um imenso carinho. Todas as vezes que eu necessitei de um apoio, de uma ajuda, ele sempre estendeu a mão, mesmo nos momentos onde ele não poderia resolver, mas encarou junto. Que eu saio, no final do mandato, uma pessoa que eu acredito que vai ser meu amigo para o resto da vida. Assim. Então, eu desejo a ele sorte, eu não sei aonde ele vai se alocar. O vereador Charles falou alguma coisa, eu não tenho essa informação, mas tomara que ele siga os passos dele. E queria também falar uma coisa também sobre a fala do vereador Charles. Eu não tenho o conhecimento do orçamento do mandato passado. Acho que houveram algumas mudanças de nomenclatura das secretarias, valores orçamentários, mas dificilmente, assim, com essa minha experiência dos 3 anos, uma secretaria de cultura, se tivesse sido responsável pelo Carnaval, Piraí Fest, FEMUP, 1 milhão, não é possível que essa secretaria, mais os funcionários, que ela dê conta com 1 milhão. Com certeza, isso eu tenho certeza absoluta. Mas vamos procurar saber, trazer essa informação nas próximas sessões
E o orçamento de 5 milhões, 5 milhões e meio, não quer dizer que esse dinheiro tenha sido gasto. Estava separado para essa secretaria, que engloba cultura, lazer e imprensa, se eu não me engano. Turismo. Então, assim, virou uma secretaria que engloba 4 outras secretarias ou divisões de secretarias. Então, assim, eu vou procurar saber como funcionava, qual era o valor certo do orçamento, para que fique bem claro, porque a gente tem a responsabilidade, porque tem a Web TV, tem os munícipes presentes, a gente tem a responsabilidade de passar a informação correta. Então, eu desejo, para finalizar, uma boa sorte ao meu amigo Charles Freitas, Charles Barizon, e ao novo secretário de Cultura, Eco Staccato. Boa sorte, meu amigo, e pode estar certo que eu vou estar ali naquele espaço ali, sempre aguardando para o secretário me atender. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Quero ser o primeiro a tomar um café com Vossa Excelência lá. Bem, gente, brincadeiras à parte, antes de encerrar a sessão, parabenizar o vereador Eco. Acho que uma oportunidade única. Vossa Excelência, que sempre militou nessa área, merecia essa oportunidade. Não sei qual é o tempo que Vossa Excelência ficará lá, mas não tenho dúvida que executará com brilhantismo a função para a qual está se predispondo. Parabéns, conte aqui com esse parceiro para aquilo que for necessário. Não tenho gerência nenhuma sobre o Executivo, mas o que eu puder fazer para somar, Vossa Excelência sabe que tem em mim um parceiro, um amigo, e poderá contar comigo. Parabenizar o Renan, né, a galera aí da ProUmes, pelo evento realizado, pela eleição. Há muito se falava isso em Piraí, mas a gente não conseguia tirar do papel. Faço meia-culpa nessa história. Quando, por oportunidade de presidir a juventude do PMDB no município, integrar a executiva estadual do partido na juventude, cheguei a ocupar o cargo de diretor nacional de eventos da juventude do PMDB. Tive uma participação muito efetiva, né, no que diz respeito à movimentação estudantil, à juventude, mas talvez até por incompetência não consegui colocar isso à frente hoje, e desconhecimento, enfim, né, era bem mais novo, e hoje vejo com muita alegria essa união que vocês estão fazendo, esse movimento, e tenho certeza que trará muitos frutos, né, para as nossas escolas, para os nossos jovens, que eu acho que se organizando, se unindo, se juntando, somando forças, a gente consegue alcançar muito mais rápido e muito melhores objetivos. Então, parabéns a vocês. Relatar que hoje pela manhã estive no Rio de Janeiro com o vereador Darley, mais precisamente na Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. Fomos recebidos pelo deputado federal, secretário de Estado Marco Antônio Cabral, onde confirmamos a vinda de 2 campos de grama sintética para Piraí, um a pedido meu para o bairro Ponte das Laranjeiras, que vai ter alambrado, vai ter refletores, e um para Rosal, a pedido do vereador Darley. Já está marcado com o prefeito Luiz Antônio, né? De lá fizemos contato com o prefeito estará na quinta-feira conversando com o secretário Marco Antônio, porque, embora seja um pedido meu na Ponte das Laranjeiras, um pedido do vereador Darley em Arrozal, a gente não pode entrar numa casa e a obra seja feita pelo Estado, ninguém entra numa casa sem autorização do responsável por ela. E, dessa forma, o prefeito Luiz Antônio, até o final de 2016, é o responsável pela casa e, dessa forma, merece o respeito, a consideração e essa boa relação que precisa ter. Dessa casa nunca faltou vontade, né, de que houvesse um bom entendimento, nunca faltou a vontade de que tivesse um relacionamento de bom convívio, embora eu veja que há muito mais esforço dessa casa para que isso aconteça. Então, a gente fica feliz, foi confirmado, a gente vai ter a população, por hora, a população da Ponte das Laranjeiras e a população de Arrozal Campo. Fiz um pedido ao secretário Marco Antônio, que vou registrar aqui oficialmente, que também e ele se comprometeu em tentar ajudar já no ano que vem, até o meado do ano que vem, a cobertura da quadra
da ponte da cobertura da quadra da Enseada das Garças, a cobertura da quadra da Vila das Palmeiras e a cobertura da quadra do bairro Basila, né? Foi um pedido que nós levamos hoje ao secretário e ele se comprometeu em buscar dentro do seu orçamento, que está bem apertado, viabilizar mais essas 3 conquistas. E a gente vai trabalhar em cima disso, eu não tenho dúvidas que vamos conseguir. Queria fazer aqui um apelo ao Executivo. Foi falado aqui das obras, né? E, dentre elas, a obra da Escola da Ponte das Laranjeiras. Não dá para aceitar do jeito que está, né? Então, a gente pede encarecidamente ao Executivo que trabalhe em cima disso. A gente sabe que, quando uma obra é licitada com recursos próprios, o recurso precisa estar garantido, ele precisa estar na conta, né? Você só licita uma obra quando você tem o recurso garantido. Como eu disse aqui há um pouco tempo atrás, a obra da Ponte das Laranjeiras foi licitada no governo passado e o dinheiro estava em caixa. O problema era a empresa que faliu, o dono eram sócios, tiveram problemas de saúde. Enfim, esse problema se resolveu, né? A obra não terminou, o dinheiro não foi todo gasto, não foi pago, tudo aquilo que deveria ter sido pago. Já tem alguns meses, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, que a empresa entregou, né, de livre e espontânea vontade, a obra. Disse que não tinha condições mais de tocar a obra. Pois bem, se é uma obra de recurso próprio, se o dinheiro estava em caixa, por qual motivo, até hoje, não conseguiu se licitar o término da obra? Eu não posso aqui fazer acusações levianas, mas eu só posso crer que esse dinheiro foi gasto em outra coisa. A gente sabe que a crise está instalada, né? A falta de recursos está aí. Mas, enfim, se o dinheiro já estava em caixa, se era um recurso próprio, por que não licitou já o final dessa obra e não terminou e entregou um equipamento público daquele de grande importância e relevância para a educação dos nossos jovens? Será que é porque foi uma obra que começou no governo passado? Não sei. Pelo amor de Deus, Executivo, vamos dar atenção a essas pessoas que precisam, vamos dar atenção, vamos trabalhar com mais seriedade. Eu tenho certeza que a população vai ficar muito grata com a entrega dessa obra. Não havendo mais oradores inscritos sobre a Guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 10 de novembro do corrente ano, à hora regimental.